Durante décadas, a soja foi sinônimo de conquista para o Brasil. Um grão que nos levou ao topo do comércio mundial, um símbolo de força, prosperidade e dependência. Mas, e se o maior cliente do Brasil estiver planejando nos deixar? Se, por trás da parceria comercial mais lucrativa da nossa história, houver uma estratégia para nos tornar dispensáveis? Em Pequim, decisões não são tomadas para hoje, mas para os próximos 30 anos. E o alvo do novo ciclo de autossuficiência chinesa tem nome: a soja. Você está prestes a entender como o Partido Comunista Chinês, com seu poder absoluto, está redesenhando o mapa de abastecimento global. E por que o Brasil, maior exportador de soja do planeta, pode não estar no centro deste novo mapa. Essa é a história não contada, a ameaça invisível que se aproxima em silêncio, entre uma carga de grãos e outra, e ela começa com uma pergunta simples: você sabe realmente como a China funciona? Capítulo 1. Como funciona o sistema político e econômico da China? Para entender as ameaças e oportunidades, primeiro precisamos entender como funciona a China. A China é governada por um sistema de partido único, o PCC, o Partido Comunista Chinês, que detém o controle absoluto do poder político. Diferentemente de democracias como Estados Unidos, Brasil, onde o mercado privado e a separação dos poderes são pilares fundamentais, na China, o Estado é o centro de todas as decisões estratégicas. Empresas, bancos, universidades e até multinacionais estrangeiras que atuam no país precisam se alinhar com as diretrizes estatais. A economia chinesa é definida como um socialismo com características chinesas. Um capitalismo de Estado onde o livre mercado existe, mas sob forte supervisão, regulação e direção do governo. O Estado é dono das principais empresas nos setores estratégicos de energia, transporte, tecnologia, finanças e agricultura. Em um estudo criado na pátria, conseguimos estimar de maneira indicada o nível de controle de Estado sobre a economia. A metodologia adotada para estimar o nível de controle estatal nas economias é baseada em uma abordagem multidimensional, que integra indicadores estruturais e institucionais. O índice é construído a partir de 5 pilares. O primeiro deles, a participação do Estado no Produto Interno Bruto, o PIB, considerando o peso das empresas estatais, gastos governamentais e transferências. 2. A presença estatal em setores estratégicos como energia, infraestrutura, finanças e telecomunicações. 3. O grau de intervenção direta via instrumentos de planejamento centralizado, como planos plurianuais, subsídios e controle de preços. 4. A influência sobre o sistema financeiro, incluindo bancos públicos, crédito rural, direcionado e regulamentação de mercados de capitais. E 5. O ranking internacional de liberdade econômica, cuja pontuação é invertida para representar a intensidade do intervencionismo estatal. Cada dimensão recebe peso proporcional com base em sua relevância macroeconômica, e os valores são agregados em um índice percentual que permite comparações entre países. Trata-se, portanto, de uma métrica analítica, não fiscal, voltada à compreensão comparativa da governança econômica contemporânea. Com base na aplicação da metodologia descrita, os resultados indicam variações substanciais no grau de controle estatal entre as principais economias globais. Na extremidade superior do índice, países como Coreia do Norte, com 95% de controle estatal, e Cuba, com 85%, apresentam estruturas altamente centralizadas, caracterizadas por economias planejadas, presença quase total de empresas estatais e controle absoluto sobre preços, crédito e comércio. A China aparece em terceiro lugar, com 70% de controle estatal, refletindo um modelo híbrido de mercado com planejamento central, no qual conglomerados estatais dominam setores estratégicos e a formulação de políticas seguem ciclos quinquenais,
rigidamente executados. A Rússia, com 60%, e a Índia, com 50% de controle estatal, demonstram altos níveis de intervenção, especialmente em energia, agricultura, finanças, ainda que com a abertura parcial do capital privado. O Brasil, com 45% de controle estatal, mantém um perfil que influencia a iniciativa do poder do Estado, notadamente por meios de bancos públicos, empresas federais e políticas fiscais expansistas. Economias desenvolvidas como França, 40%, e a Alemanha, com 35% de controle estatal, revelam um padrão de capitalismo com proteção social, onde o Estado atua fortemente na regulação e no provimento de serviços, mas com menor presença empresarial direta. Na outra ponta do espectro, os Estados Unidos, com 25%, e Singapura, com 20%, representam modelos de economia de mercado com intervenção governamental pontual e foco na competitividade dos mercados. Ainda que ambos utilizem instrumentos estratégicos de política industrial, o controle estatal direto sobre a atividade econômica é limitado, o que justifica pontuações reduzidas no índice. Agora, não há como dizer o que é certo e errado em toda essa equação. Será que o sacrifício da liberdade vale o crescimento econômico do seu país? E até quando a população permanecerá subserviente? E aqui faço a indagação. E quando o Muro de Berlim foi derrubado? Para que lado os alemães correram? Enfim, voltando. O salto econômico da China é impressionante. Há apenas 50 anos, durante a década de 1970, a China era uma nação agrária, pobre e tecnologicamente atrasada, porém recém-saída do trauma da Revolução Cultural. O PIB per capita era inferior ao de muitos países africanos, como a Nigéria, Egito e África do Sul. Ultrapassou a Índia, Brasil e Japão. E perceba que o espaço entre o PIB dolarizado da China e Estados Unidos vem encolhendo ano após ano. Hoje a China é a segunda maior economia do planeta, líder em exportação, inovação, tecnologia e com planos claros de liderança global até 2049, no centenário da República Popular, caso não haja uma correção agressiva da matriz comercial do planeta atualmente. Esse salto foi baseado em reformas econômicas, abertura controlada ao capital estrangeiro e um planejamento centralizado e persistente, liderado diretamente pelo Partido Comunista Chinês. Capítulo 2. Composição e influência do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, PCC, foi fundado em 1921 e está no poder desde 1949, quando proclamou a República Popular da China, após a vitória na Guerra Civil contra os nacionalistas. Desde então, rege toda a política chinesa, sendo a única organização com legitimidade para governar. O PCC é composto por mais de 96 milhões de membros, quase 7% da população, e está presente em todas as camadas da sociedade, do campo às grandes cidades, das empresas às universidades. Só para efeito de comparação, no Brasil são quase 700 mil pessoas ligadas à política institucional do país, equivalente a quase 0,3% da população direta. Se adicionarmos todos os servidores públicos do Brasil, que ultrapassam os 10,8 milhões de trabalhadores ativos, chegamos a um acúmulo de 5,4% da população brasileira. Mas lembrem-se, aqui no Brasil, o servidor público não significa ser a favor do governo que os rege. O Partido Comunista Chinês possui 3 grandes líderes que marcaram sua história recente. Mao Tse-tung liderou a Revolução Comunista e consolidou o poder do partido, apesar dos desastres econômicos da Grande Fome e da Revolução Cultural. Deng Xiaoping promoveu as reformas econômicas a partir de 1978, abrindo a China ao investimento estrangeiro e criando as bases de crescimento econômico. E Xi Jinping, o atual líder que consolidou o poder pessoal, reforçou o papel do Estado e lançou planos ambiciosos com a nova Rota da Seda para expandir a influência global da China. O Comitê Central do Partido é o órgão que elabora os planos quinquenais.
Esses planos são documentos estratégicos que estabelecem objetivos detalhados para o país nos próximos 5 anos em diversas áreas, como agricultura, indústria, tecnologia, infraestrutura, saúde e educação. Cada plano é fruto de um processo rigoroso de análise econômica, debates internos, consultas a especialistas conduzidos pelo Comitê Central e pelo Conselho de Estado. Eles se baseiam em diagnósticos amplos sobre a situação econômica interna e os desafios externos, definindo prioridades que depois serão desdobradas em políticas concretas. Além dos planos quinquenais, o comitê também define diretrizes de longo prazo, como as metas de desenvolvimento para 2035, que buscam posicionar a China como líder mundial em diversas frentes. E é justamente a partir dessa estrutura de planejamento centralizado que surgem os planos quinquenais, instrumentos fundamentais para guiar cada etapa do desenvolvimento chinês. Agora, vamos entender melhor o que são esses planos e como eles vêm moldar a China nas últimas décadas. Capítulo 3. O que são os planos quinquenais e o seu histórico de cumprimento? Desde 1953, a China adota planos quinquenais, documentos que traçam metas econômicas, sociais e tecnológicas para um período de 5 anos. Esses planos são tentativas de desenhar mapas do futuro chinês, definindo prioridades nacionais como metas claras, prazos definidos e mecanismos de acompanhamento. Historicamente, a China cumpre seus planos com notável disciplina. Exemplos concretos incluem: no quinto plano, de 1976 a 1980, iniciou-se a abertura econômica sob Deng Xiaoping. Em 1978, lançamento da política de reforma de abertura. A economia começou a transitar de um modelo socialista rígido para o modelo de mercado controlado pelo Estado. Houve também as criações das primeiras zonas econômicas especiais, conhecidas como ZEEs. Em Shenzhen, em Zhuhai e Xiamen, foram estabelecidas para atrair investimentos estrangeiros com um regime tributário especial. Descentralização agrícola também foi algo implementado durante esse período, que implementou o sistema de responsabilidade familiar no campo, que substituiu as comunas e aumentou a propriedade rural. Lá no 10º plano, de 2001-2005, houve um foco na alta tecnologia e expansão de infraestrutura, preparando o caminho para a adesão à Organização Mundial do Comércio. Em 2001, a adesão oficial da China à OMC, reformas profundas no sistema jurídico, tarifas e proteção à propriedade intelectual para cumprir exigências da Organização Mundial do Comércio. Também houve a expansão massiva da malha rodoviária e ferroviária, construção de dezenas de milhares de quilômetros de rodovias expressas para a preparação para projetos para o trem-bala entre Pequim e Xangai. Também houve, no mesmo período, investimentos em tecnologia e inovação industrial, criação de parques tecnológicos como o Zhongguoncang em Pequim e apoio a empresas como Huawei e Lenovo para competir internacionalmente. No 13º plano 2016-2020, metas ambientais ganharam destaque, com a redução de emissões de carbono e investimentos maciços em energia renovável. Como exemplo, a redução do uso de carvão e fechamento de minas poluentes. Milhares de usinas a carvão foram desativadas e substituídas por fontes limpas. Liderança global em energia renovável. A China tornou-se a maior investidora mundial em energia solar e eólica. Como exemplo, a instalação de mais de 250 gigawatts de capacidade solar até 2020. Transporte elétrico em massa. Cidades como Shenzhen eletrificaram 100% da sua frota de ônibus. A China passou a deter mais de 90% dos ônibus elétricos do mundo em 2020. O desenvolvimento regional equilibrado, iniciativas com a nova Rota da Seda foram ampliadas e conectando infraestrutura chinesa com os países da Ásia e Europa. Outro exemplo prático e impressionante de como os planos de 5 em 5 anos se unem sob um plano maior
foi o investimento em infraestrutura logística nos planos entre 1995 e 2015. Durante esse período, a China construiu e asfaltou mais de 1,3 milhão de quilômetros de rodovias, além de outras 3 milhões em pavimentação de estradas de via lenta de terra para asfalto, conectando regiões rurais, industriais e portuárias. Essa foi um dos maiores saltos logísticos da história moderna da humanidade, reduzindo drasticamente o custo de transporte e o tempo de escoamento da produção agrícola e industrial. Esse processo foi essencial para integrar o interior ao mercado global, criando bases para a China se tornar o que é hoje, uma potência industrial, tecnológica e agora, pelo que parece, ambientalmente mais consciente. Capítulo 4. Ameaças atuais. A China buscando a autossuficiência em matérias-primas alimentares? Compreendendo a lógica do planejamento da China, é fundamental observar com que a questão da segurança alimentar vem ganhando peso crescente nos planos quinquenais recentes. Nos últimos planos, especialmente o 13º, de 2016 a 2020, e o 14º, de 2021 até agora, 2025, a produção doméstica de grãos, incluindo soja, tornou-se uma prioridade estratégica. No 13º plano, o tema é mencionado mais indiretamente, através de conceitos como segurança alimentar, preservação de áreas agrícolas, estabilidade de produção e proteção da base de produção de grãos. Foi encontrada apenas 7 citações ao longo desse plano quinquenal. No 14º plano, o mais recente, é mais frequente e explícito. Termos como reduzir a dependência da exportação de grãos e soja, autossuficiência agrícola, fortalecimento da produção de grãos aparecem diretamente, refletindo a crescente preocupação chinesa com os riscos geopolíticos e segurança alimentar. Foi encontrada 12 citações. A meta não é apenas aumentar a produção total, mas parece ser também reduzir a dependência externa, principalmente da América do Sul e dos Estados Unidos, em um contexto de riscos geopolíticos e instabilidade comercial. A soja, matéria-prima fundamental para a alimentação animal e indústria de óleos, foi citada diversas vezes como setor crítico. O governo chinês deixou claro: é necessário elevar a produção interna, diversificar as fontes de importação e garantir reservas estratégicas para proteger a soberania alimentar do país. Medidas concretas já começam a ser implementadas. A expansão de áreas agricultáveis nas províncias do Nordeste, como Heilongjiang e Jilin, que detêm quase 50% da área cultivada de soja no país. O governo chinês tem incentivado o aumento da produção de soja nessas províncias por meio de subsídios diretos aos agricultores. Por exemplo, em Gongsun Hulin, na província de Jilin, os agricultores recebem subsídios de 580 yuans por MU, aproximadamente $1.360 por hectare. Para o cultivo de soja, nem todas as regiões têm subsídios semelhantes. Porém, são sim extremamente preocupantes. Incentivos estatais à produção de soja, como subsídio direto, crédito rural e programas de assistência técnica. Em 2017, o Estado chinês compra a Syngenta. Em dezembro de 2023, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China aprovou 14 variedades de soja geneticamente modificadas para o cultivo comercial em 2024, após o período de testes de quase 3 anos. Fortalecimento de acordos de importação com outros países asiáticos e africanos, tentando reduzir o peso do Brasil e dos Estados Unidos como principais fornecedores. Malawi, em 2024, o Malawi iniciou as exportações da soja para a China com um contrato inicial de 20 mil toneladas. Este acordo foi resultado de um protocolo bilateral que também abrange outros produtos agrícolas. Na Zâmbia, a China aprovou a importação de farelo de soja da Zâmbia, utilizando principalmente na alimentação de suínos. Este processo faz parte dos esforços chineses para diversificar as suas fontes de proteína animal. África do Sul. Em 2023, a África do Sul realizou sua primeira exportação de soja para a China, após a assinatura de um protocolo que concedeu acesso ao mercado chinês.
Atualmente, 18 empresas sul-africanas estão autorizadas a exportar soja para a China. Em 2023, a África do Sul exportou aproximadamente 150 mil toneladas métricas de soja para a China. Este volume marcou o início das exportações sul-africanas de soja para o mercado chinês, após conclusão dos protocolos de exportação entre os dois países no final de 2022. Para 2024, as exportações de soja da África do Sul para a China foram significantemente impactadas por uma seca severa causada pelo fenômeno do Super El Niño de 2023 para 2024, que reduziu drasticamente a produção doméstica de soja. Como resultado, as exportações de soja para a China foram praticamente interrompidas no ano passado. Acordos com países africanos não ameaçam a manutenção do Brasil como seu principal berço de compras da proteína vegetal. Conflitos culturais, escassez completa de mão de obra e o clima semiárido e árido inviabilizam grande parte do investimento no desenvolvimento de novo celeiro de matérias-primas alimentares. De todo o continente africano, apenas 7% do território é considerado terras aráveis, sendo que 60% dessas quase 200 milhões de hectares aráveis ficam sob condições áridas ou semiáridas, que inviabilizam o cultivo de sequeiro. Só para efeito de comparação, as terras aráveis somente no Brasil, não irei nem falar de todo o continente americano, somam mais de 280 milhões de hectares, cerca de 1/3 da nossa área nacional, de 850 milhões de hectares, e destas, de 80% a 85% podem ser utilizadas sem irrigação. A África não é uma ameaça direta e eminente, porém, as articulações da China para o uso do seu próprio território como zonas de expansão produtiva poderão colocar o Brasil em um cenário que enfrente uma redução gradual no protagonismo de suas exportações de soja para a China, que hoje representam mais de 70% das nossas vendas do grão para o exterior. A estratégia é clara: menos dependência externa, mais produção interna e mais segurança para o Partido Comunista em tempos de possíveis conflitos globais. Capítulo 5. Consequências do conflito comercial Estados Unidos e China. O conflito comercial iniciado entre Estados Unidos e China em 2018 foi um divisor de águas na estratégia de segurança alimentar chinesa. Com as tarifas impostas sobre a soja americana, a China se viu obrigada a buscar fornecedores alternativos, favorecendo o Brasil em um primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, a guerra comercial acendeu um alerta vermelho em Pequim. Desde então, o planejamento chinês tem enfatizado reduzir a vulnerabilidade a fornecedores únicos, aumentar a produção interna de grãos essenciais, especialmente a soja, investir em tecnologias agrícolas, como sementes transgênicas adaptadas às condições climáticas da China. O conflito mostrou à liderança chinesa que a dependência externa é um risco estratégico intolerável. Não por acaso, desde 2018, o termo autossuficiência alimentar ganhou peso inédito nos discursos oficiais e documentos de planejamento. Assim, o conflito comercial não apenas mudou os fluxos de exportação da soja momentaneamente, ele alterou a mentalidade de longo prazo da China em relação à segurança alimentar e seu posicionamento no mercado global. Na prática, já observamos efeitos sobre a importação de proteína animal, em especial a de maior consumo dentro da China, a carne suína. Depois de atingir o seu auge em 2023, as importações de suínos na China vêm sendo recolhidas ano após ano. Nos dados do Ministério da Agricultura da China, é esperado que até 2030 as importações da carne suína na China passem de 11% de toda a carne suína consumida no país para 5,8%. Uma redução de quase a metade do share de consumo na gigante asiática. Ainda não há um plano objetivo e direto sobre as necessárias importações de soja aqui nas Américas, Sul e Norte. Porém, a reunião do Comitê de Política Central do Partido Comunista Chinês, PCC,
para deliberar sobre o 15º Plano Quinquenal de 2026 a 2030, ainda não teve a sua data oficialmente anunciada. No entanto, seguindo o cronograma tradicional, espera-se que essa reunião, conhecida como 5º Plenário do Comitê Central, ocorra em outubro de 2025. Atualmente, o processo de elaboração do novo plano quinquenal está em andamento. Em abril de 2025, agora, o presidente Xi Jinping presidiu um simpósio em Xangai, onde enfatizou a necessidade de um planejamento sólido para o período de 2026 a 2030. Durante o evento, Xi ressaltou a importância de adaptar-se às novas circunstâncias e compreender com a precisão as prioridades estratégicas da própria nação, com o objetivo de promover o desenvolvimento na alta qualidade e avançar na modernização socialista. No mesmo contexto, representantes do governo chinês anunciaram metas ambiciosas para a expansão da produção agrícola interna. Segundo o Ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais, a China pretende converter mais de 4 milhões de hectares adicionais em terras agricultáveis até 2030, com foco na criação de zonas de produção de alta produtividade. Um porta-voz oficial declarou: garantir a segurança alimentar nacional é uma base inegociável do desenvolvimento de longo prazo na China. Também foi reforçado o compromisso com a construção de infraestrutura agrícola de padrão elevado, incluindo irrigação moderna, mecanização intensiva e controle digital de insumos. Estas declarações indicam que a segurança alimentar, especialmente o aumento da autossuficiência em grãos, como arroz, milho e soja, deve figurar como uma das colunas centrais do próximo plano quinquenal. Capítulo 6. O uso de novas tecnologias para aumentar a produtividade de soja na China. Como consequência direta do alerta provocado pela guerra comercial, a China passou a investir com mais intensidade em inovação agrícola. E o ponto central dessa virada tecnológica está na soja. Até recentemente, quase toda a soja plantada na China era de variedades convencionais, com baixa produtividade e resistência limitada a pragas e ao clima. Enquanto no Brasil e nos Estados Unidos a produtividade média por hectare já superava os 3.500 quilos por hectare, ou 58 sacas, na China essa média era inferior a 1.800 quilos, equivalente a 30 sacas por hectare. Isso mudou. A partir de 2024, ano passado, o governo chinês aprovou o cultivo comercial de suas primeiras sementes transgênicas de soja. O foco inicial foi em variedades geneticamente modificadas para resistir a herbicidas e pragas, aumentando a produtividade e reduzindo o uso de defensivos. A meta do Ministério dos Assuntos Agropecuários na China estima que até 2030, daqui 5 anos, a área total chinesa de soja produzida com semente transgênica salte de atuais 10% para 45%. E em menos de uma década, com essas novas sementes sendo desenvolvidas por empresas estatais como Sinochem, Yuan Longping High-Tech e a Syngenta, sob coordenação direta do Estado, a China pretende dobrar a sua produtividade de soja. Além disso, a digitalização no campo chinês avança rapidamente. Drones, sensores de solo, plataformas de monitoramento por satélite e inteligência artificial já estão sendo testados em regiões piloto, sobretudo no cinturão da soja nordeste do país. E aqui cria uma indagação: se já é fácil encontrar tais tecnologias em qualquer feira agropecuária aqui no Brasil, imaginem na China, onde a vasta maioria dessa tecnologia é fabricada. Essa combinação de biotecnologia e agricultura de precisão representa uma mudança radical no modelo agrícola chinês. Capítulo 7. Ameaças futuras à cadeia brasileira de soja no longo prazo. A soma de todos esses movimentos, planejamento estratégico, incentivo à produção local, adoção de tecnologias de ponta e diversificação de fornecedores, sinaliza um cenário de risco crescente para a cadeia brasileira de soja. Hoje, com
quase 70% da soja exportada pelo Brasil tem a China como destino. Essa dependência, que já foi uma vantagem competitiva, pode se transformar em uma fragilidade. À medida com que Pequim fortalece a autossuficiência e busca a estabilidade geopolítica, é possível que o país adote políticas protecionistas para sua própria indústria agroalimentar. Isso pode incluir tarifas sobre importações, exigências sanitárias mais rigorosas ou novos subsídios internos para tornar a soja chinesa mais competitiva frente à soja brasileira. Além disso, se a China conseguir desenvolver com sucesso uma cadeia completa do campo à industrialização de ração de alimentos, pode haver um movimento para proteger essa cadeia com barreiras regulatórias, ou mesmo acordos preferenciais com países que ofereçam contrapartidas geopolíticas. Para o Brasil, o alerta está dado. Depender de um só comprador, ainda que poderoso, representa um risco estratégico. Diversificar mercados, aumentar a eficiência logística e investir em rastreabilidade e sustentabilidade são caminhos essenciais para proteger a nossa posição global no mercado de soja. Afinal, o Brasil ainda é o único país dentre os 5 maiores produtores do planeta que representam somados 90% da produção mundial de soja, que mais exporta o grão in natura do que industrializa. Os Estados Unidos, nosso principal concorrente pela demanda do grão in natura do planeta, já esmaga quase 60% de tudo o que é produzido, enquanto nós ainda estamos abaixo dos 40% esmagado dentro de terras brasileiras. Capítulo 8. Conclusão teórica. A China não está improvisando, está executando, passo a passo, um projeto de segurança alimentar de longo prazo, com base em planejamento centralizado, domínio tecnológico e poder estatal consolidado. E nesse projeto tem um custo direto para países que hoje dominam o fornecimento global de matérias-primas alimentares, como o Brasil. O modelo chinês de crescimento agrícola e industrial não é uma ameaça imediata, ele é silencioso, constante e profundamente estratégico. E é justamente por isso que representa o maior desafio para o agronegócio brasileiro nas próximas décadas. Somos os maiores produtores mundiais de soja, mas ainda somos também os maiores exportadores de soja in natura, com baixa agregação de valor e forte dependência de um único cliente, a China. O futuro do agronegócio não será decidido apenas nas lavouras. Será decidido também nos gabinetes políticos, nos acordos internacionais e, sobretudo, na capacidade que o Brasil terá de entender o que o mundo mudou e está mudando rapidamente. Ou lideramos este novo capítulo, ou seremos apenas espectadores dele. Capítulo 9. Conclusão prática. E trazendo uma análise dos dados, o que realmente enxergamos de maneira objetiva. A evolução do consumo chinês nos últimos 20 anos ultrapassou os 360%, enquanto que a produção da soja dentro do próprio país se manteve praticamente estagnada, com crescimento pífio em 20 anos de apenas 18%. Realmente, para a evolução da onde vem essa soja, fica nítido. Grande parte da soja consumida dentro da China veio também da expansão das importações da oleaginosa, sem segredo para ninguém. Quando a gente olha a matriz de consumo dentro da China, vocês, produtores de soja em todo o Brasil, exportam para a China para virar ração animal. 100% da soja esmagada, se tornando farelo, vira ração da cadeia pecuária total chinesa. Cerca de 55% destinadas aos suínos, com mais de 1,3 bilhão de animais vivos. Em segundo lugar, vem as aves, tanto poedeira quanto frangos para abate, que assumem 35% de todo o consumo de farelo dentro da China, com mais de 26 bilhões de aves totais estimadas dentro da China hoje. Na aquicultura, que é a criação de peixes, responde a cerca de 7% do consumo total chinês de farelo. Já em gado, bovinocultura, corte e leite, 2,5%. E animais domésticos, os famosos pets, cachorro, papagaio, periquito,
representam menos de 1% total do consumo do farelo da soja dentro da China. 100% da soja dos senhores enviada para a China é esmagada e o subproduto do farelo vira totalmente ração animal. E olha o fato curioso, já estima-se que atualmente existam mais pets na China do que crianças até 4 anos de idade. Impressionante, não? Toda a evolução populacional não é daí que vai trazer o novo fomento da importação chinesa de soja aqui das Américas. Até 2020, a população da China sim crescia anualmente. Porém, já desde 2021, a China passa por uma depopulação. Está encolhendo o total da sua população viva, que é um fenômeno causado pela baixa taxa de novos nascimentos dentro do território asiático. A grande percepção vem realmente do consumo de proteína animal per capita, que cresceu cerca de 90% do consumo médio por chinês na China desde 2020. Vale ressaltar que hoje, atualmente, um chinês médio na China consome cerca de 70 kg de proteína animal por ano, somado carne suína, carne de frango, carne bovina e produtos lácteos. No Brasil, já consumimos 50% acima dos chineses, com cerca de 100 quilos ano por média por Brasil. Já nos Estados Unidos, em comparação com os chineses, esse número quase dobra, para quase 130 quilos de proteína animal por ano por americano. Olhada aonde vem essa renda, chegamos ao PIB per capita descontado do poder de paridade de compra. Nos últimos 10 anos, a China evoluiu em mais de 85% o seu poder de compra médio de um chinês dentro da China, enquanto que os Estados Unidos cresceram 20% no mesmo período. O que vale notar, apesar de um crescimento de quase 85%, os chineses ainda estão cerca de 1/3 do poder de paridade de compra total de um americano médio. Ou seja, há muito espaço para o crescimento do poder de compra dos chineses na gigante asiática. Quando olhamos para o consumo de importação e o consumo total de soja dentro da China, temos 3 grandes momentos. De 2011 a 2017, a China crescia a importação e o consumo total dentro da China de soja em cerca de 10% ao ano. Porém, em 2018 a 2021, foram 2 crises sanitárias que fizeram com que a importação fosse reduzida agressivamente ano a ano. A primeira delas, a febre suína africana, em 2018, que dizimou mais de 300 milhões de cabeças de suínos em território chinês e reduziu diretamente a demanda por ração. A segunda delas foi o Covid, em 2020, que reduziu indiretamente o consumo de carne suína, que por consequência reduziu a aquisição de novo farelo aqui do Brasil. Só que já desde 2022, esse ritmo vem crescendo novamente a 10% ao ano nas novas importações da soja aqui de todo o planeta. Quando a gente olha realmente o equilíbrio da onde está os preços da soja hoje disponível dentro da China, chegamos a esse gráfico. Perceba que lá em 2018, no auge do conflito, da primeira etapa do conflito comercial entre Donald Trump e Xi Jinping, tivemos a disparidade entre os preços disponíveis da soja dentro da China de origem norte-americana comparado ao Brasil. A implementação da tarifa base de 25% sobre a soja norte-americana colocou o nosso produto em competitividade máxima contra os americanos. E agora, na segunda eleição, na segunda presidência de Donald Trump, essas tarifas foram elevadas para 125%, o que coloca ainda mais competitividade pelo nosso produto disponível. A soja, na China, a evolução da área, produção e produtividade, perceba o quão estático é a área cultivada na China já desde o começo desse século, assim como também a produtividade, que mal tem variações. A produção, apesar de uma escala ampliada, parece estar grandes evoluções, porém são mínimas. Quando a gente vai olhar os números, nesses últimos 20 anos na China, a área cresceu de soja de apenas 7%. Para a produtividade foi elevada em 9%. A produção subiu em meros 18%. Se a gente coloca agora as projeções publicadas do Ministério da Agricultura da China para os próximos 5 anos,
aonde o ministro da China espera crescer em mais de 4 milhões de hectares o território nacional plantado com soja dentro da China, chegamos a números mais impressionantes. Somente nos próximos 5 anos, a área total de soja dentro da China deve crescer 35%. Uma produtividade incentivada por novas tecnologias, em especial a transgenia, hoje permitida no cultivo dentro da China, um crescimento de 80% na produtividade. E uma produção final que mais do que dobra nesses próximos 5 anos. Aqui no Brasil, sairemos de atuais 167 milhões de toneladas para uma projeção estatística de 183 milhões. Ou seja, são quase 20 milhões de toneladas a mais que o Brasil colocará no mercado internacional aqui apenas por progressão estatística convencional. Déficit da soja chinesa, que é aí que está o grande lance, a grande atenção de toda essa nossa conversa aqui hoje nessa quinta-feira no 6º Fórum Pátria. A China, nos últimos 20 anos, sempre se mostrou com um déficit de soja crescente. Basicamente, tínhamos mais de 364% a mais de déficit. O que seria isso? É todo o consumo da soja descontado da produção. Uma vez que a produção se manteve praticamente estagnada nos últimos 20 anos e a demanda vinha crescendo com muita agressividade, grande parte dessa demanda, ou quase toda ela, foi para a soja importada, em especial aqui do Brasil. Agora, se projetarmos os próximos 5 anos diante de um crescimento ainda agressivo da demanda chinesa, com quase 10% ao ano, chegamos a uma contração de 9% nos próximos 5 anos do déficit entre consumo e produção interna, basicamente pela elevação da produção internamente na China. Olha mais a fundo esses próximos 5 anos, perceba que para a safra 25 e 26 ainda temos um incremento de déficit, o que nos mostra que para o ciclo 25 e 26, que ainda nem começou no Brasil, ainda temos uma China mais apetitosa pelo grão a ser importado aqui do Brasil. Porém, já no ano seguinte, e em especial em 2027-28, temos ali uma contração dentre os atuais valores observados pela China. A China passa a reduzir o seu déficit, cada vez produzindo mais, mesmo com o incremento de demanda, também há um salto gigantesco na produção interna chinesa. Mas e aí? A China está pensando. Eu fiz essa brincadeirinha, deixei aqui embaixo escrito em chinês o que alguns líderes sempre dizem em coletivas de imprensa. A China está sempre pensando. E aqui eu faço a indagação. Vamos também pensar em soluções? E agora, eu me desvirtualizo e vou me materializando aqui na sua frente.